Meu querido irmão, você está preparado para receber a sua gloriosa herança? Observe o que o apóstolo Paulo nos diz em Efésios 1:18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele o chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Herança, queridos, é um direito universal que os pais, as pessoas que não possuem até mesmo qualquer laço familiar, deixa para familiares, nações ou para instituições bens. Nosso dicionário tecnicamente define assim: herança é o conjunto de bens, direitos e obrigações que uma pessoa falecida deixa aos seus sucessores. Muitos recebem de bom grado, pacificamente, e outros covardemente, gananciosos e materialistas vão para disputas judiciais, até matam seus progenitores para herdarem antecipadamente. Já nos dias de Jesus na terra, tinha até pessoas com esse perfil. O próprio Jesus Cristo disse em Lucas 12, do 13 ao 15, alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Como advogado, conheci belas histórias de partilha pacífica de heranças, parentes até negando receber a sua parte para beneficiar outro herdeiro ou instituições filantrópicas, mas também já presenciei conflitos beligerantes, verdadeiras guerras pelo dinheiro e bens deixados. Às vezes os pais não tinham uma semana de falecido, já estavam aí brigando, se matando. E você sabia que os filhos, de acordo com a Bíblia, eles são tão especiais, são uma dádiva do nosso Pai Celestial, ao ponto de o salmista dizer: os filhos são herança. Tu, Senhor, Salmo 127, 3. Mas não quero focar, me deter nessa breve meditação entre a herança ou bens terrenos materiais. Esses, por serem terrenos, ficam aqui mesmo, neste mundo físico. Vamos ler novamente o texto de Efésios 1:18. Ora também, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele o chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. O verso lido é parte da oração feita pelo apóstolo Paulo aos crentes de Éfeso. Aqui o apóstolo pede que Deus iluminasse os olhos, que, em outras palavras, ele fala iluminar o entendimento para que esses crentes compreendessem as riquezas da gloriosa herança que Deus preparou para os seus filhos. Quando temos um discernimento com os olhos da alma, conseguimos enxergar e discernir o que Jesus Cristo fez por nós na cruz.
foi ali por amor que ele nos redimiu de nosso pecado, morrendo para que nós tivéssemos vida junto com ele. Assim conseguimos enxergar que Jesus Cristo nos guia em nossa jornada terrena, de maneira que possamos usufruir as promessas da herança que recebemos por Cristo. A promessa é de que receberemos a herança como herdeiro junto com Jesus. Esta é uma garantia que recebemos pelo Espírito Santo de Deus, pelo qual fomos selados desde o dia da nossa redenção. A esperança do mundo está na redenção dos filhos de Deus, pois foi para que esta esperança que nós fomos salvos, para que pudéssemos tomar posse de todas as bênçãos espirituais advinda da nossa união com Cristo Jesus. Por isso, a oração do apóstolo Paulo para que pudéssemos abrir os nossos olhos do coração, a fim de que, iluminados pelo Espírito Santo, pudéssemos enxergar a gloriosa herança que receberemos pela vida, missão e graça em que fomos alcançados em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro nos ensina sobre a herança que aguarda os servos de Deus. Vamos ler a primeira epístola de Pedro 1, do 3 ao 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus, para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último dia. O apóstolo chega a resumir os benefícios dessa herança maravilhosa com a frase: nisso exulteis. Observe o verso 6. Nisto vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Isso é maravilhoso, não é, querido? Certamente que, contrariamente de riquezas terrenas, a herança do cristão não pode ser corrompida, nem pode apodrecer e nem ser saqueada por ladrões. Há 2000 anos, quando ele entregou esta mensagem para nós, e você acredita que existe alguma casa que as pessoas herdaram, querido, naquela época em pé, como foi transmitida para os herdeiros? Claro que não. Elas caíram, se deterioraram, apodreceram. Os palácios que o Império Romano ergueu não existem mais. Até mesmo os templos que foram erigidos para os muitos deuses pagãos da época não existem. Foi por esta razão que o autor da carta aos Hebreus deixou bem claro ao dizer que as coisas deste mundo são temporárias. Vamos ler? E também diz: no princípio, o Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimenta, tu os enrolarás como um manto, como roupas eles serão trocados.
mas tu permaneces o mesmo e os teus dias jamais terão fim. Hebreus 1, do 10 ao 12. É claro que toda herança terrena tenderá a se acabar, mas a nossa casa celestial nunca apodrece. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiro da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nos de longe e de longe se saudaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostra que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus dele, pois preparou-lhes uma cidade. Li Hebreus 11, do 9 ao 10 e do 13 ao 16. Aqui vai ficar também o nosso currículo, queridos. Todos os títulos importantes que você conquistou, suas joias, seus muitos pertences ficarão na terra. O futuro lá de um cristão é incomparavelmente diferente do terreno. Observe a leitura de Apocalipse 21, do 22 ao 26. Não vi trono algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Quando a última trombeta soar, o tempo não existirá mais, e então todas as coisas temporais acabarão. Mas nossa herança celestial não desaparecerá, não irá desaparecer com o tempo, querido. É tão eterna quanto a palavra que a promete. Observe o que disse o apóstolo Pedro em sua primeira epístola, no capítulo 1, do versos 24 ao 25. Pois toda a humanidade é uma relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que lhes foi anunciada. Mas as coisas eternas durarão, sua beleza nunca passará, como nos ensina o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4, 16 ao 18. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia por dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixemos os olhos, não naquilo que se vê, mas do que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno.
Vamos ler também para encerrarmos, querido, capítulo 22 de Apocalipse 1 e 2. Então o anjo que mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. É glorioso isso, não é mesmo? E você tem se preparado para a eternidade com Deus, vivendo uma vida de retidão, de santidade e compromisso com o Salvador Jesus Cristo? Então, se é sim, amém. Vamos falar com Deus. A Tua palavra, Senhor, especialmente quando lemos a palavra de Pedro e de João em Apocalipse, nos emocionamos. É gloriosa demais a herança que o Senhor preparou para aqueles que te serviram na terra, que entregaram suas vidas ao Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por esta promessa bendita. Dai-nos forças para mantermos-nos fiéis, haja o que houver, a que preço for. Abençoa, Senhor, os lares que recebem a Tua palavra neste dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até o nosso próximo encontro, queridos, com a graça e a paz do Salvador Jesus Cristo. Céu azul, foi Jesus preparar um lar para dar a quem a vitória alcançar. Anelo conseguir a vida do porvir, Com fé no meu Senhor Jesus. Já me veio salvar. Agora quero eu ter fé no coração, até seu rosto ver além. Quando eu chegar no céu, onde reina a luz, então eu sentarei perto de meu Jesus, pois lá não mais terei tristezas e nem dor. E lá jamais eu vou